Olá, pessoas, muito bem? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia de luta, mais um dia de estudo, mais um dia de evolução em nosso conhecimento e preparação para aquilo que a gente pretende ter no futuro, que é um futuro brilhante, é um futuro de melhores expectativas frente a essa pandemia que a gente tem agora, né? Para que a gente tenha um bom resultado no vestibular, a gente tem que estar preparado. Para a gente estar preparado, a gente tem que estar focado nos nossos estudos, ok? Bom, eu vou falar hoje sobre a segunda função inorgânica, que é a função bases, ok? Então você já deve ter visto a aula sobre ácidos. Se você não viu, volta lá, dá uma olhadinha na aula sobre ácidos, que está no canal. Eu vou falar agora sobre a segunda função, que é a função bases, ok? Só para lembrar, a função inorgânica é um grupo de compostos com características químicas semelhantes, ok? Isso é uma função inorgânica. E os cientistas queriam agrupar as funções em grupos de características semelhantes, agrupar em dois grupos apenas, os ácidos e as bases. Então, no outro vídeo eu falei sobre ácidos, agora eu vou falar sobre bases ou hidróxidos na classificação do cientista Svante Arrhenius, tá? Então, a gente está falando da teoria de Arrhenius para ácido e base. Beleza? Então, lá na aula de ácidos, eu disse que os cientistas queriam agrupar todo mundo em dois grupos opostos, de características químicas opostas, e aí tentar colocar todo mundo nesses dois grupos só, os ácidos e as bases. Então, na aula de ácidos, eu falei que os ácidos são moleculares, as bases são de maioria iônica, ok? A maioria dos hidróxidos são iônicos. Se eles são iônicos, é porque eles têm ligação iônica, perfeito? Mas quando que eu tenho uma ligação iônica? Quando eu tenho um metal ligado a um não metal. Ligação de metal e não metal, ligação iônica. Então, nas bases eu terei o metal do lado esquerdo, que é o lado positivo, o composto iônico tem que estar descrito assim, lado esquerdo positivo, então vou ter o metal do lado esquerdo, e o grupo característico das bases, que é o OH, que é formado de oxigênio e hidrogênio, do lado direito, ok? Então ele é iônico. Como é iônico, é sólido a temperatura ambiente. Todos os iônicos são sólidos a temperatura ambiente. Como a maioria das bases é iônica, a maioria é sólida a temperatura ambiente. Nós só temos uma exceção, que é o hidróxido de amônio, ok? A gente vai falar um pouquinho dele depois. A maioria das bases é insolúvel em água. Então, retomando a comparação, né? Os ácidos são moleculares, as bases são iônicas. A maioria dos ácidos são gases a temperatura ambiente, as bases são sólidas. Todo ácido é solúvel em água, a maioria das bases é insolúvel em água. Os ácidos têm sabor azedo, as bases têm sabor adstringente. Sabor adstringente é aquele sabor que amarra a boca, né? Que prende, assim, tipo banana verde, caqui verde, caju verde, sabonete. Aí, professor, eu nunca comi sabonete. Você que pensa, né? Lá na fase oral, quando você tá gatinhando lá pela casa, seus pais dão uma descuidadinha, você vai no banheiro, vê aquele negocinho assim, cor-de-rosa, cheiroso, e você é um bebê, você vai lá e tuxa ele na boca assim, né? E morde. Aí fica assim, né? Com a boca espumando, parece um cachorro raivoso. Ali você descobriu o que é um sabor adstringente. Esse sabor que amarra a boca. E depois você fica adulto, você vai tomar banho e fica escorrendo shampoo pelo cabelo assim, né? E aí escorre pela boca. É esse aí, sabor adstringente, ok? Então, outra coisa que a gente falou sobre ácido é que ácidos formam soluções de pH menor que 7. As bases formam soluções de pH maior que 7. A temperatura ambiente, temperatura de 25 graus Celsius. Ok? Agora faremos a diferenciação final entre ácido e base, que é a diferenciação pelo íon formador. Então, nos ácidos, os ácidos são substâncias que em água ionizam. Lembrando que o ácido não é iônico,
E quando o composto não é iônico, mas em água ele produz íons, ele ioniza. As bases dissociam-se em água, ok? Porque ela é iônica, os íons já existem, só que eles estão associados, eu vou dissociá-los, eu vou separá-los, ok? Liberando como único íon negativo, como único ânion. Então lá no ácido ele é caracterizado por um cátion, aqui ele é caracterizado por um ânion. E o ânion se chama hidróxido. OH-, ânion hidróxido. Perfeito? Muito bem. Então vamos fazer alguns exemplos de dissociação das bases. Tá? Vamos começar aí por hidróxido de sódio sólido. O hidróxido de sódio sólido, quando dissolvido em água, libera Na+, lado esquerdo positivo. O sódio é da família 1A, a carga é fixa, é mais 1. E OH-. Ok? MgOH2. Hidróxido de magnésio em água vai liberar Mg2+, tá vendo? Magnésio da família 2A, então Mg2+. Como eu tenho 2 OHs, eu vou liberar 2 OH-. Tranquilo? Bases normalmente é bem tranquilo, né? AlOH3. O Al é a parte positiva, o Al tem carga fixa mais 3 e 3 OH-, ok? Enquanto eu vou falando, eu vou pôr o exemplo aqui, ó, PbOH4, vai pensando no que ele vai produzir aí, ok? Para você tentar verificar se você está entendendo, ok? PbOH4, esse 4 é a carga do Pb, né? O Pb no caso não é fixo, mas esse 4 é a carga dele. Pb4+, e 4 OH-, ok? Agora vamos à exceção. A exceção é amônia. A amônia, quando colocada em água, irá pegar o H+ da água, roubar o hidrogênio da água e roubar esse hidrogênio na forma de H+, ligar-se esse hidrogênio à amônia, formar amônio, NH4+, e liberar OH-. Como a amônia provoca a liberação de um OH- que está na água, provoca a liberação do OH-, ela é considerada uma base. E é a única base que não é iônica. Gasosa. A amônia gasosa em água é o que a gente chama de amoníaco. Aquela substância que você usa em casa para limpeza doméstica de superfície engordurada, né? Então lá está o fogão todo engordurado, e aí você precisa limpar isso, mas você lembra que gordura e água não se misturam. Então não adianta você passar um pano molhado, que ele vai ficar encebado, emplastado assim, né? Vai virar um emplasto, aquele negócio, grudar tudo, ficar feio, horroroso. Aí o que você usa? Usa amoníaco, hidróxido de amônio, né? Os óleos, as gorduras, elas são ácidos carboxílicos de cadeia longa, né? Mas eles são um composto de caráter ácido, ok? Como ele é um composto de caráter ácido, ele reage com uma base, gerando um sal. E todo sal de amônio é solúvel em água. Consequentemente, a hora que você passar um pano úmido, como o sal é solúvel em água, ele vai se dissolver na água e sair com o pano. E aí você tem uma limpeza ideal da superfície, ok? Então agora vamos falar um pouquinho sobre classificação das bases. Ok? A gente fez a classificação lá na aula de ácido, a classificação dos ácidos, agora vamos fazer a classificação das bases. Primeiro, quanto à solubilidade em água. Lembra que eu falei que todo ácido é solúvel, né? As bases, a maioria não é. Então, nós temos bases que são muito solúveis, bases que são pouco solúveis e bases que são insolúveis. Muito solúveis nós teremos algumas bases. Família 1A, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Na família 1A tem o frâncio, mas o frâncio praticamente não existe na natureza, são pouquíssimos átomos. Então, o que vai formar a base? Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Tá? Ainda é muito solúvel em água a amônia, que forma o hidróxido de amônio. Então, família 1A e amônio formam bases muito solúveis. Agora, na família 2A,
eu tenho apenas 3 elementos que formam bases solúveis, tá? Na verdade, eu tenho 4. Cálcio, bário, estronço e rádio. Só que você não vai ver hidróxido de rádio, até porque o hidróxido de rádio, o rádio é radioativo. Então a gente considera como 3 que são pouco solúveis, tá? Cálcio, bário e estrôncio. Ok? Ca2+, Ba2+, Sr2+, família 2A, carga 2+. Todo o restante de metais da tabela periódica podem formar bases e essas bases serão insolúveis. Ok? Beleza? Vai acompanhando aí, qualquer dúvida entra em contato comigo, tá? Se você está curtindo o canal, se você está curtindo os vídeos, divulgue para os seus amigos, tá? Divulgue o canal para que a gente possa transmitir esse conhecimento a mais pessoas e salvar aí o estudo das pessoas durante esse processo em que a gente não pode estar lá presencialmente dando aula para vocês, ok? Vamos continuar. Quanto ao grau de dissociação, tá? Grau de dissociação me diz quanto de íons eu vou formar, né? Que é chamado de força. Então, só lembrando, força não tem nada a ver com reatividade, tá? A força tem a ver com condutividade elétrica, ok? Quais são as bases que são fortes? As mesmas que são solúveis. Família 1A, cálcio, bário e estrôncio. O amônio não, tá? As que são fortes são as iônicas solúveis. Então, família 1A, cálcio, bário e estrôncio. Vou chamar a atenção aqui para o magnésio. O magnésio é uma base que causa algum problema para as pessoas em termos de classificação. Por quê? Porque o magnésio, ele ioniza muito, ele dissocia muito. A parte que se dissolve tem um grau de dissociação bem alto. Então ela é considerada como uma base forte, porque seu grau de dissociação é alto. Porém, se você lembrar aqui, ó, dentro da classificação de solubilidade, ela é insolúvel, ou seja, a parte que dissolve é muito pequena. Então, em relação à quantidade que eu adicionei, eu tenho poucos íons de magnésio. Então, em relação à quantidade que dissocia praticamente tudo. Só que dissolve muito pouco, então no contexto total eu tenho poucos íons. Por isso ela é considerada uma base fraca. Ela entra aqui, tá bom? As restantes são fracas, ok? Terceira e última classificação que a gente vai fazer é quanto ao número de hidroxilas da base. E aqui é legal que, ao contrário do ácido, não tem exceção, tá? Existem as monobases, as dibases, as tribases e as tetrabases. Se eu tenho apenas um OH-, é uma monobase. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de prata, hidróxido de amônio. Ok? 2 OH- e eu terei uma dibase. Hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, hidróxido de estrôncio. 3 OH-, uma tribase. Hidróxido de alumínio, hidróxido de níquel 3, hidróxido de cromo 3. 4 OH-, uma tetrabase. Hidróxido de chumbo 4, hidróxido de platina 4. Ok? 4 OHs, tetrabase. Para encerrar essa aula, vamos falar sobre nomenclatura e vamos falar sobre aplicação de algumas bases. O grupo característico da base é o grupo hidróxido. Então, hidróxido de, o nome do cátion, íon positivo. E quando o elemento forma mais de uma base, eu vou adicionar aqui o NOx do cátion. Mas lembre, só vou colocar o NOx se o elemento formar mais de uma base, ou seja, se ele não for fixo. Ok? Quais são os que são fixos? São fixos a família 1A, a família 2A, o alumínio, o zinco e a prata. Então, na tabela periódica, os elementos de carga fixa são família 1A, primeira família à esquerda, família 2A, segunda família, logo ao lado da família 1A, família 2A, e do lado direito a diagonal do alumínio. Você pega alumínio, é mais 3, o zinco é mais 2, a prata é mais 1. Conforme você desce, o NOx desce. Ok? Como dito na aula de ácidos, você pega a fórmula do composto químico e lê o que está escrito. Ó, como a base está aqui, ó, desse lado, do lado direito, é hidróxido de sódio. Então, hidróxido de sódio.
O hidróxido de sódio é o nome oficial do NaOH. Ele é mais conhecido como soda cáustica, ok? Soda cáustica. E a soda cáustica é utilizada na fabricação de sabão. Ai, professor, usa para desentupir a pia. Sim, perfeitamente. O que entope a pia? Gordura. Por que gordura entope a pia? Porque não dissolve em água, é insolúvel. Então ela vai se agregando na parede do tubo, vai se aglutinando ali, vai se agregando e vai formando um emplasto de gordura, né? Vai formando um coágulo de gordura ali até fechar a entrada, a passagem de água pela tubulação. Aí você joga a soda cáustica. A soda cáustica reage com a gordura e forma sabão. Então o que você está fazendo nesse processo de desentupimento da pia é produzir sabão. Como o sabão é solúvel em água, você torna aquela gordura que era insolúvel, solúvel em água e, consequentemente, desentope a pia. Ok? CaOH2, seguindo o mesmo raciocínio, hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Tá? O hidróxido de cálcio é conhecido como cal hidratado, cal apagada ou cal extinta. Tá? É usado na produção de argamassa, tá? Aquela massa que o pessoal passa na parede para fazer reboco, ou que coloca entre os tijolos para prender um tijolo no outro, fazer parede. Na construção civil é bastante usada a cal hidratado. É usado também no processo de pintura de parede, né? Se você não tem dinheiro para comprar latex, você pinta com cal, né? Aquela parede que se você passar e roçar nela assim, você fica todo branco, ok? É usado também para corrigir a acidez do solo, tá? Quando você tem um solo muito ácido, como por exemplo, solo de cerrado, que é muito ácido, você adiciona calcário ou cal mesmo, dependendo do que for mais barato, adiciona cal ao solo para corrigir essa acidez, ok? E também é usado na fabricação de doce em pedaço. Doce de mamão em pedaço, doce de abóbora em pedaço. Você deixa ele de molho na cal antes, ou no bicarbonato, para poder não dissolver o pedaço quando você estiver cozinhando ele, ok? E aqui nós temos hidróxido, né, de magnésio. Hidróxido de magnésio é usado para correção da acidez estomacal. É conhecido como leite de magnésio, né? Você pega aquele frasco azul assim, compra na farmácia, tá com muita acidez, tá com muita azia, compra leite de magnésio. Aí ele está escrito: agite antes de beber. Por quê? Porque é uma suspensão. O hidróxido de magnésio é insolúvel em água. Aí você agita, né? Pega uma colher, agita, aí você abre, põe na colher, tem um aspecto leitoso, por isso chama leite de magnésio. Aí você toma, gostoso, gostoso demais, né? Aí você toma uma colherzinha para combater a acidez. É ruim. Não toma mais, porque o hidróxido de magnésio é laxativo, né? Deixa você com complexo de flor, né? Passa o dia no vaso. Então, só 2 colheres, tá bom? Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio também é utilizado como antiácido. Se você não pode passar pelo constrangimento de ter uma ligeira, né, de ficar lá no banheiro por muito tempo, ao invés de tomar hidróxido de magnésio, leite de magnésio, você toma hidróxido de alumínio, faz o mesmo efeito, só que não é laxativo, ok? Tá vendo o ferro? Ele forma 2 hidróxidos diferentes, então eu tenho que diferenciar um do outro. Como é que eu diferencio? Eu diferencio pelo NOx do cádmio. Então o primeiro vai ser hidróxido de ferro 2, ou ferroso. E o segundo vai ser hidróxido de ferro 3, ou férrico. Igual lá nos ácidos, o NOx menor recebe a terminação oso, o NOx maior recebe a terminação ico. Tá beleza?
E aqui nós temos hidróxido de amônio. Por favor, não erre. Não é amônia. Não existe composto de amônia. Amônia é NH3. Gasoso. Qualquer derivação da amônia para uma carga positiva, para um íon positivo, é amônio. Tá? E como eu disse, ele é conhecido como amoníaco. Ok? Espero que essa aula tenha sido agradável para você, que ela possa ter te ajudado bastante aí a entender como são as bases. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição, né? Entre em contato comigo e eu sanarei as suas dúvidas. Bons estudos para você e mantenha-se sempre focado.